Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, versos de 1 a 14. O Evangelho é a boa nova da salvação, e o Evangelho se resume na pessoa do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. E esse texto que vamos ler nos apresenta Jesus. Mas antes de ler esta passagem de João 1, de 1 a 14, é importante entender algumas coisas. Primeiro, o Evangelho de João é certamente a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra já foi tão traduzida e distribuída na história da humanidade como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João é o pináculo da teologia cristã. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século, quando todos os apóstolos, exceto João, já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Quando João escreveu este Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas já circulavam na igreja cristã há mais de 20 anos. E João escreve este Evangelho para defender a fé cristã de um ataque terrível, avassalador, que perturbou a igreja nos 3 primeiros séculos, uma heresia chamada de gnosticismo, que era uma espécie de um concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Como vocês bem sabem, os gregos acreditavam no dualismo, a matéria essencialmente má, o espírito essencialmente bom, e então os gregos negavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. E então, dentro desta vertente filosófico-religiosa chamada gnosticismo, eles negavam a divindade de Jesus Cristo, porque o entendimento era esse: se Jesus Cristo era um homem, tinha um corpo físico material, ele não podia ser bom, porque a matéria é má. Se ele não é bom, então não pode ser Deus. Logo negavam a divindade de Cristo. Então João escreve este Evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente homem e Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem, e ele não deixou de ser homem ao subir para o céu como Deus. E então, com essas ideias no nosso coração, João acende as luzes no palco da eternidade e revela para nós o nosso glorioso Redentor. E ele nos revela o nosso glorioso Redentor assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar desta luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém.
Amados, João abre as cortinas e a luz do Evangelho reflete no nosso glorioso Redentor, e João começa com a afirmação de tirar o fôlego. No princípio era o Verbo. Vocês que devem ter uma noção melhor do que a minha da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Eu não disse que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Portanto, quando tudo teve um começo, no princípio, o verbo já existia. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste à história, ele preexiste ao começo. Porque isso nos leva a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um princípio, o verbo não. Porque quando tudo começou, ele já existia. E se ele preexiste ao tempo, logo ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Eternidade é um conceito que você e eu não entendemos bem. E eu trago à sua mente esclarecida uma das obras mais importantes da filosofia, escrita pelo grande pensador grego Aristóteles, as categorias de Aristóteles. E ele diz que você e eu só conseguimos entender determinadas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, espaço, tamanho. Eu entendo tempo, eternidade não. Por exemplo, se eu lhe perguntar, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, óbvio. Mas se eu lhe perguntar, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se eu tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem a eternidade, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E João prossegue e diz, e o verbo estava com Deus. Essa expressão, prostonteon, na língua original, significa face a face com. Se o verbo estava face a face com Deus, e Deus é uma pessoa, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos. Ele é um ser da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João prossegue e diz, e o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Ele é eterno, ele é pessoal e ele é divino. Precisa então concordar com o grande pensador cristão do século XX, C.S. Lewis, quando ele disse, com respeito a Jesus, você só tem 3 possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só resta a você e a mim fazermos o que Tomé fez, curvarmos-nos aos seus pés e dizer, Senhor meu e Deus meu. E João prossegue e diz, ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá estava o nosso glorioso Redentor. Quando os céus e a terra foram criados. Mas ele não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso nos leva a 4 conclusões preliminares. Primeira, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Este mundo é feito de matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis não criam a si mesmas. Logo, alguém fora da matéria, independente da matéria, maior do que a matéria, que domina sobre a matéria, criou a matéria. E este é o nosso glorioso Redentor. Segundo lugar, este mundo não surgiu por geração espontânea. O mundo não criou a si mesmo, desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo.
O mundo não deu a luz a si mesmo. O mundo foi criado e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceira conclusão: o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang, falta a ele o elemento da verdade. Não está calçado com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você jogar 1 bilhão de letras para o espaço e elas caírem como uma grande enciclopédia, do que você acreditar que uma grande explosão produziu este universo tão vasto, tão colossal, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Posso lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. O nosso planeta não está onde está porque uma explosão casualmente o deixou aqui. Não. A Terra está precisamente, cirurgicamente no lugar certo. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Não estamos aqui por acaso. As mãos do nosso glorioso Redentor criou tudo e colocou tudo no seu devido lugar. A lua não está onde está por acaso. Vocês bem sabem que a lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a lua, não haveria vida no planeta. Se não fossem as fases da lua, não haveria o fenômeno das marés. Se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou a lua onde ela está, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Quarta conclusão prévia: o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ano de 1859, quando Ashbel Green Simonton chegava no Brasil, Charles Darwin, me dê um pouquinho mais de retorno, filho, por favor. Charles Darwin lançava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. E no primeiro dia, no dia do lançamento, a primeira edição se esgotou. De lá para cá, essa teoria tem sido ensinada em escolas e universidades como uma verdade científica, mas falta ali a evidência das provas. Mas prestem atenção: criacionismo não é matéria de fé. Criacionismo é artigo de ciência. Que o mundo foi criado, hoje a ciência prova. O que nós aceitamos e entendemos pela fé é que Deus criou o universo. Mas, amados, de um tempo para cá, tem surgido uma teoria sutil e muito perigosa, que nasce, brota na cátedra, e da cátedra desce aos púlpitos, e dos púlpitos confunde as pessoas. É uma tentativa perigosa de unir Cristo e Darwin. A chamada teoria do evolucionismo teísta. A ideia de que, não, Deus criou sim, mas criou pelo processo da evolução. O grande problema dessa teoria, que já é aceita em muitos lugares da cátedra, inclusive evangélica, é que para você crer nisso, você tem que ir para Gênesis 1 e 2 e não aceitar esse texto como um registro histórico. Você vai ter que olhar para o texto de Gênesis 1 e 2 como um texto metafórico. Então Adão e Eva não existiram. Ora, mas se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Mas se não houve queda, então não precisa redenção. Mas se então o primeiro Adão foi um mito, talvez o segundo também seja. O grande problema é que o registro da criação não está apenas em Gênesis 1 e 2, está em todo o Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas, no livro de Apocalipse. Eu teria que desconstruir todas as escrituras para acreditar nesta teoria. Então, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, permanecemos com a bandeira tremulante da verdade de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas João prossegue, amados, no versículo 4, e vai nos dizer: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é algo glorioso, sabem por quê?
Porque todos os seres que existem, sejam anjos, sejam homens, sejam animais, existem porque foram criados. Não tem vida em si mesmo. Mas Deus não foi criado. É o único ser autoexistente. Alguém pergunta, quem criou Deus? Não, ninguém criou Deus, Ele é o Criador. Quando Ele passou a existir? Não, Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Tudo que existe, só existe porque deriva a sua vida dele. Ele é a vida estava nele, e só existe vida física, biológica, espiritual, quando recebe vida dele. Ele é a fonte da vida. Se hoje você veio aqui, se o seu coração está batendo, se os seus olhos estão vendo, se os seus ouvidos estão ouvindo, se a sua mente está funcionando, se o seu corpo está agindo, é porque Ele preserva a sua vida. É Ele quem dá a vida. Se você nasceu de novo, se você é nova criatura, é porque Ele enviou o seu Espírito que gerou vida na sua morte. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? A luz nunca ficou com medo das trevas. A luz nunca deu marcha ré diante da escuridão das trevas. A luz não tem nenhum pavor de enfrentar as trevas mais trevosas. Quando a luz chega, as trevas precisam bater em retirada. A incredulidade, o pecado, o vício, as mazelas, a feitiçaria, a idolatria, a toda forma de iniquidade humana. Quando Jesus chega, chega a salvação, chega a verdade, chega a libertação, chega o perdão, chega a restauração, chega a vida. Porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Este é o nosso glorioso Redentor. Disse para vocês no início, que João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é Deus. Até agora ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, Ele é Deus porque Ele tem os mesmos atributos. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Segundo, porque Ele realiza as mesmas obras. Ele é o Criador, e Ele é a fonte e o preservador da vida. A partir de agora, irmãos queridos, João vai entrar para um outro assunto. Ele vai mostrar para nós qual é a reação, as reações a esse verbo. E nos versos 6 a 9 ele apresenta a primeira reação ao verbo, o precursor do Messias. Notem comigo, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. É curioso, que tem 400 anos de silêncio profético, de Malaquias a João Batista. Tem templo, tem festa, tem música, tem sacrifícios, tem rituais, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, Deus envia um homem. Mas Deus não vai ao palácio de Tibério César em Roma. Deus não vai ao palácio de Pôncio Pilatos em Cesareia. Deus não vai ao sinédrio judaico em Jerusalém, nem ao sumo sacerdote no templo. Deus envia um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judeia. E diz a Bíblia que as multidões desabalam das cidades e vilas para ouvi-lo no deserto. E ele prega batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E as multidões vêm, e no meio das multidões estão os escribas, estão os fariseus, estão os saduceus, estão os soldados, estão os publicanos. E quando João vê aquela massa, aquela multidão vindo a ele, e no meio deles os fariseus e os saduceus, diz a Bíblia que João Batista ergue a sua voz e diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Diz as Escrituras que as multidões estão vindo, confessando os seus pecados, sendo batizadas para a remissão de pecados, o batismo de arrependimento. E de repente, irmão, surge do meio da multidão um bochicho, uma pergunta sedutora, aveludada, sedosa, que beija os ouvidos de João Batista com uma pergunta muito capciosa. E a pergunta era esta: porventura
Tu não és o Cristo? Olha a tentação aí. Olha o perigo aí. Olha o desejo de botar um homem no pedestal aí. Se João Batista tivesse engolido a isca, ele teria pensado, bom, na verdade, quer dizer, eu sou um fenômeno. Ninguém faz o que eu estou fazendo há 400 anos. Olha aí as multidões correndo atrás de mim. Mas ele não engoliu a isca. Ele foi categórico, eu não sou o Messias. Eu não sou o Verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Na verdade, eu não sou nem digno de curvar, desatar-lhe as correias das sandálias. Na verdade, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Entenda isso, nunca queira receber a glória que só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nunca queira estar num lugar que Deus nunca colocou você. Mas notem comigo, a segunda reação ao verbo, versos 10 e 11, confiram aí. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Eu pergunto, quantas vezes aparece a palavra mundo aí no verso 10? Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Na língua grega é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas curiosamente, cada vez que a palavra aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo material. O mundo não o conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Aí João é mais específico no verso 11, diz, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem são os seus aí? Os judeus, o povo de Israel. Mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidência? Não, por falta de fé. Porque toda a história do Velho Testamento foi uma preparação para a vinda do Messias. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele. Ele foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. O tabernáculo falava dele, a arca da aliança falava dele, o que estava dentro da arca, o vaso com maná, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu apontavam para ele, a tampa da arca, o propiciatório era um símbolo dele, as festas de Israel eram um símbolo dele, o sábado era uma sombra dele, tudo era uma sombra a ele, a realidade. Diz a Bíblia então, que na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, e viveu entre nós, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os aleijados andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o céu, ele está à destra de Deus, ele voltará pessoalmente, fisicamente, audivelmente, visivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, mas os seus não o receberam. Não o receberam. Sabe o que é doloroso? Você vai a Israel até hoje, e eles ainda estão esperando um Messias que já veio em Jesus de Nazaré. Eu levo caravanas todos os anos para Israel, e eu confesso para vocês que uma das coisas que mais me frustram na viagem é perceber, e o pastor Roberto e tantos outros pastores que viajam para lá regularmente sabem disso, é como tantas igrejas evangélicas no Brasil e no mundo fazem da viagem a Israel uma verdadeira peregrinação mística. Pessoas que trazem água do Rio Jordão como se aquela água fosse uma água benta. Pessoas que pagam peso extra, bagagem extra, trazendo pedra do Monte das Oliveiras, como se aquelas pedras tivessem efeito místico. Há pouco tempo, reverendo Roberto, eu achei muito curioso,
Encontrei com um colega, pastor, já mais de 40 anos de ministério, graças a Deus não era presbiteriano. Perguntei assim: meu colega, está tudo bem? Ele disse: muito bem, eu acabo de chegar de Israel. Falei: que bom, como é que foi a viagem? Ele disse: não, eu só fui lá jejuar debaixo dos céus de Jerusalém. Aí eu não consegui me conter. Eu disse: pastor, mas que jejum caro esse, que jejum caro. Ué, mas qual a diferença de você jejuar debaixo dos céus de Jerusalém e jejuar debaixo dos céus de Águas de Lindóia? Qual a diferença de você orar no alto do monte e lá no sopé do monte? Qual a diferença de você orar aqui neste hotel e na sua casa? Qual a diferença de você orar dentro do templo e dentro do seu carro? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há muitas igrejas evangélicas no Brasil, amados irmãos, se tornando igrejas judaizadas. Estão importando o judaísmo, as festas, os rituais, os utensílios, achando que isso é um upgrade na fé cristã, que isso é um avanço. Isso é dar marcha ré, irmãos. Isso é voltar para as sombras. Precisamos reler a carta aos Hebreus. Qual foi o problema da carta aos Hebreus? O que estava acontecendo lá? Por causa da perseguição, irmãos que vieram do judaísmo para o cristianismo, convertendo-se a Cristo, por causa da perseguição, estavam de malas prontas, voltando para o judaísmo. Aí o autor aos Hebreus escreve dizendo o seguinte: voltar para o judaísmo, depois de ter encontrado a Cristo, é apostasia, é um caminho sem volta, é um caminho de morte. Sabem por quê? Porque Jesus é melhor do que os profetas, porque Jesus é melhor do que os anjos, porque Jesus é melhor do que Moisés, porque Jesus é melhor do que Arão, porque Jesus é melhor do que Josué, porque o sacrifício que ele ofereceu é superior ao sacrifício judaico, porque a nova aliança que ele firmou no seu sangue é uma aliança superior. Então você deixar Jesus para voltar para o judaísmo é deixar a realidade e voltar para as sombras. Mas amados, João termina com a terceira reação ao verbo, nos versos 12 e 13, é a aceitação do verbo. Confiram comigo. Em face da rejeição do povo de Israel, dos seus, está escrito no verso 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A grande pergunta aí é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos doutores, todos analfabetos, todos ricos, todos pobres, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos dacolá. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você crer em Jesus, Deus dá a você o poder de ser feito seu filho. Não se compra com dinheiro, não se merece com obras, é uma dádiva da graça para todo aquele que crê no nome do unigênito Filho de Deus. Obviamente, isso deixa claro que nem todos são filhos de Deus. Óbvio, nem todos são filhos de Deus. Mas outra coisa é que quando você entende o que significa isso, isso cura a sua alma dos traumas. Porque tem muito crente hoje, irmãos, pode ter certeza disso, que fica lendo caras, Forbes, fica curtindo uma espécie de dor de cotovelo, olhando os grandes artistas, os grandes atores, os grandes homens do futebol, de outras artes aí, do esporte, com as suas mansões, com as suas iates, com os seus jatinhos particulares. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
Nem todo o dinheiro do mundo conseguiria comprar a posição que você recebeu de graça, quando você creu no nome do Senhor Jesus Cristo. João não quer que nenhum de nós saia daqui com qualquer confusão sobre isso, por isso ele explica melhor no verso 13. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Ser filho de Deus não é hereditário. Não é hereditário. Alguém diz, eu sou filho de Deus porque meu pai é o pastor da igreja, minha mãe dirige o círculo de oração da igreja. É uma bênção ser filho de pastor, ter uma mãe de oração, mas isso não faz você filho de Deus, não. Eu sou filho de Deus porque eu fui batizado. Ok, ser batizado também é uma bênção, mas isso não faz você filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu sou calvinista reformado. Ou seja, ser calvinista reformado é uma bênção, mas isso não faz você filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu carrego Bíblia, eu leio Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu entrego o meu dízimo, eu sou fiel à igreja, eu vou para o culto, vou para as vigílias de oração. Tudo isso é uma bênção, mas isso não faz de você filho de Deus. Se é verdade que o ditado popular, filho de peixe é peixinho, não é verdade que filho de crente é crentinho. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de cima, tem que nascer de Deus. E isso não é comum, isso é revolucionário, isso é a coisa mais radical que possa existir. É quando o Espírito Santo de Deus entra na sua história, tira o tampão dos seus ouvidos, arranca a venda dos seus olhos, entra dentro de você e tira o coração de pedra e ele dá um coração de carne. É quando o Espírito Santo entra na sua história e convence você de pecado e dá para você o arrependimento para a vida e concede a você a fé salvadora e sela você com o Espírito Santo a promessa e declara você justo no tribunal de Deus e faz de você nova criatura, a ponto de tudo mais ficar para trás. Tudo se fez novo na sua vida. Segundo, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nem você nem eu podemos nos autodeclarar filhos de Deus. Pense nessa possibilidade. Você está num feriado muito gostoso, comendo um churrasquinho, tomando uma água de coco gelada. De repente você começa a pensar nas coisas, você chega à seguinte conclusão: Deus é tão bom comigo. Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me autoproclamo filho de Deus. Impossível. Você não tem essa competência. Eu não tenho, nós não temos. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E a única condição é crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa isso? Nem reverendo Roberto, nem reverendo Juarez, nem reverendo Evandro, nem reverendo Jorge, nem você, nem eu, nem a igreja presbiteriana, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem João, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o bispo, nem qualquer instituição humana tem capacidade de dizer: seja filho de Deus. A salvação não está na mão da igreja. A salvação está nas mãos de Deus. É Ele quem dá a salvação. E só dá para aquele que crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois bem, João termina e vai para o último versículo para apresentar-nos o maior mistério do cristianismo. O verso 14, quando ele diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Atanásio, que derrotou as teses de Ario, lá no Concílio de Nicéia, em 325, escreveu um livro sobre a encarnação, e ele diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e é verdade, se não vejamos. E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo autoexistente, o verbo que é a luz do mundo,
O Verbo que tem vida em si mesmo e dá vida. O Verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior que tudo quanto Ele criou. Os estudiosos estão afirmando aí hoje que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Não há um centímetro desse universo onde Jesus Cristo não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou o dono disso aqui, sou o Senhor sobre isso aqui, e eu governo isso aqui. Numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. Ele é transcendente, ele é maior do que a criação. Agora João vai nos informar que este verbo, que nem os céus dos céus pode contê-lo, na linguagem de Paulo aos Filipenses, ele se humilhou a si mesmo. Ele não foi humilhado, ele se humilhou. E agora ele vai se esvaziando, ele vai se esvaziando, ele vai se esvaziando, ele vai se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos, é deitado numa manjedoura. Aquele bebê é o Criador do universo, é o Senhor da glória, é o Rei dos reis, é o Alfa e o Ômega, é o nosso glorioso Redentor. João vai dizer que ele habitou longe de nós? Não, ele habitou entre nós. Louvado seja Deus, irmãos. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele levou sobre si o nosso pecado, ele morreu na cruz em nosso lugar, ele ressuscitou para nossa justificação, ele está à destra de Deus como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, como o Rei da glória. Ele governa o universo, e ele há de vir gloriosamente para buscar a sua igreja. Mas João diz que ele se manifestou entre nós de que maneira? Cheio de graça e de verdade. Já pensou, Juarez, se Jesus tivesse vindo até nós, o verbo de Deus, cheio de justiça e juízo? A Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundície. Ora, se o melhor de nós não passa de trapos, e o pior de nós, os nossos pecados, o que são? Se ele viesse cheio de justiça e juízo, nós estávamos fulminados. Mas ele vem cheio de graça. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Este é o glorioso evangelho, ele veio para salvar. A esperança para você, a esperança para mim, a esperança para o homem, a esperança para a humanidade. Ele veio para salvar. Ele pegou nos sujos, ele pegou nos contaminados, ele pegou nos condenados, ele pegou nos depravados, ele pegou-nos como filhos da ira, ele pegou-nos completamente arruinados pelo nosso pecado. Estávamos mortos em delitos e pecados, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos restaurou, e ele nos transformou, e ele nos santificou, e ele nos fez filhos de Deus, cheio de graça e verdade. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória não é um atributo de Deus como a santidade, a justiça e a misericórdia. Glória é um conceito que retrata todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um atributo de Deus: Isaías a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, ele não veio apenas para apontar este ou aquele outro atributo, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Porque ele é o resplendor da glória, ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o resplendor de Deus, ele é a exegese de Deus. Quem olha para ele vê Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Bom, disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é
Deus. Nessa introdução, no vestíbulo do seu evangelho, ele provou que Jesus é Deus por dois motivos. Primeiro, porque tem os mesmos atributos. Segundo, porque realiza as mesmas obras. Se você perceber, em todo o evangelho, essa mesma tônica é dada. Nós chamamos Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? A palavra sinótico significa olhar na mesma direção, com nuances um pouco diferentes, mas olhando os três na mesma direção. João não. João escreve para provar uma tese. E quando você vai para todo o evangelho, ele vai selecionar as mesmas duas razões. Primeiro, ele é Deus porque realiza as mesmas obras. O que João vai fazer no evangelho para provar sua tese? Ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. Para provar uma coisa, se Jesus faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Então no capítulo 2 ele faz o primeiro milagre, transformar água em vinho. No capítulo 4 ele faz o segundo milagre, ele cura o filho oficial. No capítulo 5 ele faz o terceiro milagre, ele cura aquele paralítico de Betesda. No capítulo 6 ele faz o quarto milagre, ele multiplica pães e peixes. No capítulo 6 ele faz ainda o quinto milagre, ele anda sobre o mar. No capítulo 9 ele faz o sexto milagre, ele cura um cego de nascença. No capítulo 11 ele faz o sétimo milagre, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas João vai seguir uma outra a linha de raciocínio para provar que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que é que João vai fazer? Vai explorar uma frase de Jesus, João 8,58. Antes que Abrão existisse, eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. De onde vem a palavra Yahvé, Javé, Jeová? Pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas, amados, eu encerro agora com um ponto muito curioso. Dessas 7 declarações, uma delas Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14 ele diz, vós sois a luz do mundo. Notem vocês que Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse para a igreja assim, vós sois a porta, vós sois o bom pastor. Ele nunca disse. Ele nunca disse para a igreja assim, vós sois a ressurreição e a vida. Ele nunca disse para a igreja assim, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca disse para a igreja assim, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse. Mas ele disse, vós sois a luz do mundo. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Como entender isso? Para responder esta pergunta, far-lhes-ei 2 outras perguntas. Primeira, o sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Segunda pergunta, a lua brilha? Sim, a lua brilha. Como é que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Entendamos isso. Jesus é luz do mundo num sentido em que a igreja não é luz do mundo.
A igreja não tem luz própria. A igreja só é a luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz do sol da justiça, Jesus Cristo, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então, nós que não nos envergonhamos do Evangelho, precisamos sair pelas ruas, pelos becos, pelas praças, pelas avenidas, pelas escolas, pelas faculdades, pelos hospitais, pelas instituições públicas, por todo canto, por todo lado, espargindo esta luz, a verdadeira luz, a luz do nosso glorioso Redentor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos levante, que Ele nos use, que Ele nos instrumentalize para a glória do Seu nome. Amém. Curva sua fronte, por favor. Rendemos-te graças, ó Deus, pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é atual, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela é boa, ela é mais preciosa do que ouro, ela é mais doce do que o mel, ela é leite, ela é pão, ela é carne, ela é vida para a nossa vida. Deus, ajuda-nos a amar a tua palavra, e enche o nosso coração, Deus, de entusiasmo, de conhecer e amar a tua palavra. Mas permita, Deus, que esta palavra não seja retida no nosso coração, que esta palavra seja distribuída, que esta palavra seja pregada, que esta palavra seja anunciada, porque esta palavra tem vida em si mesmo. Bendito é o teu nome, este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Deus dá-nos coragem, então Deus dá-nos vigor, então Deus dá-nos perseverança, então Deus dá-nos abnegação, então Deus dá-nos disposição de levar este evangelho, que é o poder que salva, que liberta, que transforma o homem. Levanta aqueles que tu trouxeste para esse congresso, para que nas suas respectivas igrejas possam, ó Deus, levar esta palavra de encorajamento, para que a tua igreja, nesse tempo de tanta tristeza e de tanta dor, de tanto desfiguramento do verdadeiro evangelho, possa na sua cidade levar esta palavra na força e no poder do teu Espírito, para que experimentemos um grande reavivamento espiritual na nossa geração. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém.